sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. Eu sou teu e tu és minha mãe, minha rainha. És minha mãe, minha rainha. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este dia de quarta-feira, hoje de manhã, para nós juntos vivenciarmos o nosso encontro com a Mãe da Misericórdia. Ainda estamos vivendo a 21ª semana do tempo comum, hoje dia 25 de agosto de 2021. Iniciemos o nosso encontro nos unindo pelo sinal que nos representa como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo venha sobre nós, ilumine a nossa vida hoje e sempre, para que possamos sempre estar atentos a tudo aquilo que Jesus nos ensina, estarmos atentos a tudo aquilo que nós fazemos durante o nosso dia a dia, estarmos atentos de como estamos nos comportando em relação à paz, à união e ao amor que devemos ter um com os outros. Por isso rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do coração imaculado de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. A liturgia desta quarta-feira nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32, onde Jesus ensina os seus discípulos através de uma exortação que ele faz aos fariseus em relação a eles serem os doutores da lei, mas não cumprirem a lei com dignidade. Vamos com muita atenção, com muito amor, ouvir o que o Evangelho nos diz. Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos diante dos outros, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esse trecho que Mateus nos relata, da conversa que Jesus tem com aqueles mestres da lei, com os fariseus hipócritas, como ele trata assim no Evangelho, nós podemos ver que ele quer nos ensinar que aquele que anuncia a palavra de Deus, aquele que leva a palavra de Deus aos outros seus irmãos, ele deve fazê-lo sempre com muito carinho, com muito zelo e principalmente com muita coerência. Eu não posso falar uma coisa e fazer outra. Eu não posso ordenar que o meu irmão cumpra aquela lei, aquela ordem, seja ela qual for, e eu lá no meu íntimo sei que eu mesmo estou descumprindo, que eu mesmo não estou agindo de acordo com o que a lei manda. Então nós devemos ser coerentes com aquilo que nós falamos. Quando nós falamos de Jesus, quando nós falamos do Evangelho, quando nós anunciamos ou proclamamos a palavra a alguém, a algum nossos irmãos, seja através de algum movimento, através de algum encontro, através de algum programa transmitido, que nem o nosso, pelo
YouTube, pelo Facebook, nós devemos estar atentos para não ser daqueles que faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Jesus corrige a todos nós com este evangelho de hoje. Ele é duro com os fariseus, chamando eles de hipócrita, mas porque Jesus conhecia o coração de todos eles, sabia qual era a vontade dentro do coração dos mestres da lei e dos fariseus, quando eles anunciavam a palavra, quando eles anunciavam as leis de Deus ao povo. Eles sabiam que com tudo aquilo, Jesus sabia que a intenção deles era sim sacrificar o povo, era assim deixar o povo sempre viver dentro de uma injustiça que eles praticavam através da imposição que eles faziam das leis severas ao povo. Então, por isso, Jesus trata eles de hipócrita. Vocês estão enganando a quem? A Deus vocês não enganam. A gente tem que ter coerência no que falamos e no que fazemos. Eu não posso pedir para o meu irmão fazer o bem, agir com misericórdia, dar o perdão a alguém, quando eu mesmo não consigo fazer isso. Muitas vezes nós nos pegamos em situações difíceis, onde precisamos tomar alguma atitude e que de repente no mundo de hoje e também naquela época, podemos ver em algumas situações, seria incomum tomarmos, agirmos com misericórdia, praticarmos o amor, dar a face, ao outro lado da face, a quem nos bateu de um lado. E isso que Jesus vem nos dizer que vai ser difícil nós cumprirmos para realmente seguir a Ele. Jesus sofreu por nós, Jesus se sacrificou por nós, foi judiado até a morte de cruz, e ainda assim, no seu momento de morte de cruz, ele pede ao Pai que perdoe a todos, porque eles não sabem o que estão fazendo. Agora, os mestres da lei e os fariseus, sim, eles conheciam a lei, eles conheciam as Escrituras e eles sabiam o que estavam fazendo. Jesus pede o perdão àqueles que o açoitaram, àqueles que o humilharam, àqueles que o desprezaram, porque eles não sabiam que aquele realmente era o Filho de Deus. No entanto, os poderosos da época, com medo de perder o seu poder diante do povo, eles mandaram que matasse Jesus, até dizendo que Jesus era um mentiroso e era um falso profeta. E eles compõem toda essa culpa, como Jesus nos fala aqui no final do Evangelho. Eles argumentam que se eles tivessem vivido no tempo dos seus pais, eles não teriam sido cúmplices da morte dos profetas. E com isso eles estão confessando que eles concordam que os seus pais, que os seus antecedentes, que a sua família também teve culpa direta na morte dos profetas. E eles tiveram culpa direta na morte de Jesus também. Então eles mesmos confessam a maldade dos seus corações quando dizem isso a Jesus. Então Jesus pede para eles o seguinte: completai, pois, a medida dos vossos pais. Ou seja, termina o serviço que os vossos pais começaram. Eles não aceitavam os profetas, porque todo profeta que vinha falar do amor, que vinha falar da união, da partilha, da igualdade, ameaçava o poder de quem mantinha-se no poder naquele momento. Então, muitas vezes, nós podemos ver que aquelas pessoas que ameaçam chegar ao mesmo nível que nós, ou ameaçam até mesmo tomar o nosso lugar em determinada situação, em determinado lugar, nós podemos agir desta maneira hipócrita também, para ver o nosso irmão, digamos assim, se dar mal. Então, nós temos que olhar para dentro do nosso coração e refletir se estamos vivendo como verdadeiros cristãos que realmente seguem aquilo que Jesus nos pede e não aquilo que nos é conveniente a seguir. A verdadeira religião não se sustenta sobre meras aparências. A fé que professamos deve nos transformar, começando por nós mesmos, começando por nosso interior. Por isso fica a dica hoje dessa reflexão, desta mudança de atitude que Jesus nos propõe. Buscarmos sermos
coerente em nossas atitudes, em nossas palavras, em tudo aquilo que realizamos em nossa vida. Como fez Maria, nossa mãe da misericórdia. Ela foi coerente em tudo. Ela demonstrou amor a Deus, não anunciando a todos que ela amava a Deus, mas sim aceitando a sua missão de mãe de Cristo, passando por todo o sofrimento que toda mãe que já perdeu o seu filho também passou, de perder o seu filho para salvar a muitos. Ela entendeu que o plano de Deus deveria se realizar daquela maneira, para que nós, depois de tanto tempo, depois de tantos anos e séculos, estarmos ainda acreditando, vivendo e buscando este amor de Deus para a nossa vida. Olhemos para ela, sigamos o seu exemplo e roguemos sempre por sua intercessão, para que Deus nos conceda o Espírito Santo, nos conceda os dons para nós conseguirmos agir dessa forma, sendo coerentes em nossa vida. Amém? Amém. Meu irmão e minha irmã, façamos juntos agora a oração que Santa Faustina compôs para a Mãe da Misericórdia. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Ó lindo lírio, sois para mim um espelho, ó minha Mãe. Amém. Meu irmão e minha irmã, nos despedimos aqui de mais um encontro com a Mãe da Misericórdia. Desejo a vocês que tenham um bom e santo dia, uma ótima quarta-feira e que vivenciamos buscando sermos coerentes em nossas atitudes, coerentes em nossas ações e também coerentes em nossas palavras. Fiquemos todos com Deus e peçamos que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de nossa Mãe da Misericórdia, nos conceda a sua bênção hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Compartilhe a nossa página, deixe a sua curtida, o seu joinha, para que esse projeto de evangelização alimente mais a fé de mais algumas pessoas, de mais algumas famílias dentro de nossas comunidades. Tenham todos um bom dia. Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, Mãe da misericórdia, alcança de teu filho as bênçãos para todos nós. Mãe da misericórdia,